2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Santo Deus, nosso eterno Pai, nos encontramos em Tua presença, meu Senhor, e neste momento falaremos da Tua palavra com a Tua permissão. Por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória, meu Senhor. Fala conosco nesta manhã, ó Deus Santo. Fala aquilo que Tu tens para o Teu povo nesta manhã. Usa-nos apenas como instrumento, mas a glória é Tua, meu Senhor. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que estão neste momento participando aqui fisicamente desta adoração. Outros que através da internet estão participando, Senhor. Queira abençoá-los grandissimamente, meu Deus, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assentar, irmãos. Eu os cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá, pelo momento de reunidos adorarmos a Deus nesta casa de adoração. Que todos, neste momento, na medida do possível, sintam-se confortáveis, para ouvir a mensagem da palavra de Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Nós, na sequência das mensagens que lá no início do ano anterior, de 2013, falamos que traríamos algumas mensagens concernentes ao Apocalipse, e nós estamos quase terminando as mensagens relativas às cartas que foram dirigidas àquelas igrejas que ficavam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Hoje falaremos sobre a igreja de Filadélfia, e na última mensagem falaremos sobre a igreja de Laodiceia. O texto que eu li em 2 Coríntios, capítulo 8, não tem propriamente a ver, ou diretamente a ver, com a igreja de Laodiceia. Aqui Paulo está falando da igreja, ou das igrejas que ficavam localizadas na Macedônia. Mas, indiretamente, também fala da igreja, vamos dizer assim, de Laodiceia, de Filadélfia, porque em alguns termos, aqueles irmãos muito se assemelhavam aos irmãos que habitavam em Filadélfia. Paulo está falando, ele já havia escrito anteriormente, sobre uma coleta que deveria ser feita para os irmãos pobres que habitavam em Jerusalém.
Aqueles irmãos de Jerusalém estavam passando necessidade, era um tempo talvez de uma certa recessão econômica, né? de baixa produção, de desemprego, e também pelas perseguições que os cristãos sofriam. Os irmãos lá em Jerusalém precisavam da ajuda de outras pessoas que pudessem ajudá-los. E Paulo, ele certamente não se dirigiu tanto aos irmãos da Macedônia, porque os irmãos que habitavam naquela região também eram pobres. Eles não tinham sobra de recursos, certamente, para ajudar outros irmãos, né? Eram pessoas que viviam, pessoas de baixa renda, vamos assim dizer. Mas aqueles irmãos, eles rogaram ao apóstolo, dizendo: nós também queremos participar dessa coleta, nós queremos ajudar essas pessoas. E aí a Bíblia diz que eles surpreenderam ao apóstolo. Paulo diz: eles não só fizeram aquilo que nós esperávamos, mas muito mais ainda. Por isso Paulo diz lá no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Eram pessoas que amavam, pessoas fraternas. Por isso que eu falei que tem alguma coisa a ver com os irmãos de Filadélfia, porque Filadélfia é chamado a igreja do amor fraternal. Pessoas que amavam, que gostavam. O próprio nome Filadélfia vem justamente, tem esse significado, amor fraternal. Irmãos, contextualizando um pouco sobre a cidade de Filadélfia, ela não era uma cidade tão antiga quanto as demais cidades que eu já falei aqui, como Éfeso, como Pérgamo, Tiatira, enfim, né, Sardes, que eram cidades mais antigas. Na verdade, Filadélfia foi fundada há mais ou menos uns 150 anos antes de Cristo. As demais já tinham mais de 500, 600 anos. Esta foi fundada há aproximadamente 150 anos antes de Cristo. Era uma cidade, né, que ficava um pouco abaixo de Sardes. Eu até comentei, né, se a gente olhar o mapa, que as cidades de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, ficavam à beira-mar, eram cidades costeiras. Depois, você voltando assim, você começava a descer essas cidades, né, como se fosse um caminho. Você subisse por Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e depois fosse, né, para as cidades de Tiatira, depois Sardes, aí logo abaixo estava Filadélfia, e por último, mais embaixo, né, localizado no interior da Ásia Menor, estava a cidade de Laodiceia, que é a última que nós vamos falar. Então, Filadélfia ficava localizado, né, a uns 45 quilômetros distante de Sardes, que foi a última que nós falamos, aquela igreja que Jesus diz assim que, né, apesar de todos acharem que era uma igreja viva, na verdade estava morta. Então, um pouco distante ali, a uns 45 quilômetros, não era muito longe, não era longe para os padrões dos nossos dias, mas logicamente para aquele tempo, né, alguém que fazia esse caminho a pé, né, certamente levava mais de dia para chegar até Filadélfia. E Filadélfia não ficava sobre uma montanha propriamente, ela ficava num planalto, um lugar alto, mas, né, não era um lugar quebrado. Logo próximo dali tinha algumas montanhas, mas a cidade propriamente, a região, ficava num planalto, perto de um solo vulcânico. Portanto, era um solo muito rico em nutrientes, propício para a agricultura, para plantar, né? E lá se plantava muita uva, né? Era uma cidade onde se tinha plantações maravilhosas de uva, e se produzia vinho naquela cidade. Por isso, diz a história, que ela tornou-se comercialmente uma cidade rica, né? Era uma cidade que tinha uma certa abastança, né? Os seus habitantes eram, de certa forma, ricos, ou pelo menos a cidade, parte dos seus habitantes eram ricos. Tal como as demais outras cidades que nós já comentamos, no ano 17 da nossa era, houve um terremoto, e todas aquelas cidades ficavam localizadas em uma região sujeita a terremotos. Então, no ano 17, houve um terremoto, a cidade foi parcialmente destruída, mas aí o imperador romano Tibério, né, ele reconstruiu a cidade. Naquele tempo, todas essas cidades
faziam parte de um grande império, o Império Romano. Atualmente, no lugar onde ficava Filadélfia, há uma cidade turca chamada Al-Azehir, né, que é uma cidade ainda visitada hoje, e ela foi edificada justamente sobre as ruínas, sobre aquilo que sobrou da antiga Filadélfia. Essa cidade era conhecida nos velhos tempos como a Porta para o Oriente. Por que conhecida como a Porta para o Oriente? Porque ela ficava justamente, né, ela estava situada junto a uma das grandes estradas, né, que o Império Romano transitava por aquele tempo. Nessa estrada, né, quem vinha de Roma, logicamente, não vinha pela estrada porque tinha um mar, né, mas vinha de navio, muitas vezes até o porto de Esmirna ou de Pérgamo, ou então do outro lado um pouquinho, tinha um porto chamado Troade, né, Paulo esteve nesse lugar, e essa estrada, então, era chamada de a estrada, era considerada uma estrada real, por onde transitava também o correio, as correspondências naquele tempo, já que esse era o principal meio de comunicação, como foi, né, nos nossos tempos, aí, há uns 30 anos atrás, né, não tinha os e-mails, nada disso, você escrevia cartas. Então, naquele tempo, era muito importante. Essa estrada importante, quem vinha da Europa, né, vinha de navio, descia num desses portos, principalmente mais acima, mais ao norte, né, descia no porto de Pérgamo, por exemplo, e aí transitava por essa estrada, descia e ia passar justamente em Filadélfia, e dali as pessoas iam adiante para dentro da Ásia, né, em locais onde Paulo, por exemplo, pregou o evangelho, como em Lídia, Mísia, Bitínia, e alguns lugares onde Paulo esteve, né? Paulo esteve nessa região pregando o evangelho. Então essa era considerada, né, a porta para o Oriente, né? Quem vinha da parte mais ocidental da Europa, né, se dirigia à parte oriental, passava por Filadélfia, e ali tinha os caminhos que a pessoa podia dirigir-se a outras regiões orientais, né? Então era uma importante rota comercial e também real, né, porque o império por ali transitava. Irmãos, essa cidade, conforme eu disse, ela era cercada de vinhas, né, de plantações de uvas, e produzia-se vinho. Então, qual era o principal deus dessa cidade, já que os gregos, né, todas as cidades tinham uma divindade principal? Eles cultuavam vários deuses. Paulo diz até que eles eram tão supersticiosos, né, que Paulo, em determinada região, determinada cidade, passou e tinha um monte de altares, e tinha um ao Deus desconhecido, né, porque imaginavam eles, olha, se tem um Deus que nós não conhecemos, vamos reverenciá-lo também. Então, lá na cidade de Filadélfia, havia um deus, né, eles cultuavam o imperador, cultuavam os deuses da Grécia, mas havia o deus principal, o deus daquela cidade, que era Dionísio, né? Para os gregos, Dionísio, para os romanos, eles chamavam de Baco, né? Baco, ou Dionísio, é o deus do vinho. E fazia sentido, né? Já que aquela era a principal cidade, a principal cultura ali, o principal cultivo era de uvas, e das uvas se produzia o vinho. Então Dionísio era o deus daquela cidade, o protetor, né, o padroeiro daquela cidade. Os gregos chamavam a ele de Dionísio, e esse mesmo deus era chamado pelos romanos de Baco, né? Daí vem bacanal, né? Que daí vem o carnaval, né? Se a gente fosse remontar um pouquinho a história, via que tinha alguma coisa a ver com tudo isso. Então, quando alguém diz assim, ó, fulano é bacana, né, ele pertence a Baco, né, não é bem assim o significado. Eu sei que hoje as pessoas querem dizer, fulano é uma pessoa legal, né, é uma pessoa bacana. Mas se a gente fosse remontar aí ao termo, né, quando você fala de bacana, está referindo a Baco, o deus do vinho dos romanos. E a igreja, como que era a igreja lá em Filadélfia? Acredita-se que o evangelho tenha chegado a Filadélfia através do apóstolo Paulo, né? Numa de suas viagens missionárias, Paulo fez várias viagens missionárias e ele pregou o evangelho pelo mundo conhecido de então. Então acredita-se que ele também tenha passado em Filadélfia e ali pregado o evangelho.
Mas alguns comentaristas também não descartam a hipótese de que alguma daquelas pessoas que estiveram lá no dia de Pentecostes em Jerusalém possam também ter levado o Evangelho, né? Alguém que estava ali, que habitava naquelas regiões, possa ter levado o Evangelho até Filadélfia. De qualquer forma, em Filadélfia havia uma igreja cristã, né? Todas essas regiões haviam lá os judeus, né? Eles haviam se espalhado por todas as regiões. Então, se nós olharmos, em todas essas cidades tinha uma colônia de judeus. É como você, né, hoje viu, por exemplo, no Brasil, né, já que a gente não tem uma descendência única, né, você tem as colônias de alemães, de italianos, de portugueses. Então era comum naquelas cidades ter a colônia dos judeus, né? Então lá em Filadélfia havia também uma colônia de judeus, né? E também havia uma congregação ou uma igreja de cristãos, pessoas que adoravam ao Senhor, né, que tinham se convertido ao cristianismo. Por meio dos textos bíblicos, entende-se que a igreja que havia ali em Filadélfia não era uma igreja tão grande, não era uma igreja numerosa, era uma igreja pequena, né? Porque a própria cidade de Filadélfia não é contada entre as grandes cidades da Ásia ou as grandes cidades do Império Romano. Então não era uma cidade tão populosa como era Éfeso ou como era Pérgamo, né? Então era uma cidade importante, mas não tão numerosa. E a igreja que ali estava também não era uma igreja numerosa, era uma igreja pequena. E alguns entendem, inclusive, que eles não só eram pequenos em número, como eram também pessoas desprovidas de grandes bens materiais, ou seja, eram pobres. Era uma igreja que tinha um pequeno número, mas também uma igreja pobre, financeiramente falando. Culturalmente falando também, certamente não era uma igreja formada por pessoas de grande saber, de notório saber. E é justamente a esta igreja que Jesus dirige uma de suas cartas. Ele fala com João e ele diz: João, eu quero que você escreva cartas que serão dirigidas a 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E uma delas eu quero que você escreva especificamente a igreja que está em Filadélfia. É óbvio que era uma carta circular, ou seja, esta mesma carta fora lida em Éfeso, em Laodiceia, em Esmirna, em todas as igrejas, mas ela era dirigida especificamente, com alguns detalhes, com algumas características especiais que estavam ali naquela comunidade de cristãos que congregavam na cidade de Filadélfia. E Jesus, quando se apresenta a esta igreja, ele diz assim, né, ele evidencia que quem diz aquelas palavras não é um qualquer, é o santo e verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém é capaz de fechar, e que fecha e que ninguém é capaz de abri-la. É dessa forma, essas são as credenciais que Cristo apresenta àquela igreja que está lá em Filadélfia. Naquela cidade havia ali, como disse, uma comunidade de judeus. E os judeus eram, como sempre, arrogantes. Eles sempre se autodenominavam filhos de Deus, ou filhos de Abraão. E, portanto, eles diziam que eles eram os únicos verdadeiros representantes de Deus na terra. E essa comunidade judaica era muito forte naquela cidade, e eles perseguiam os cristãos. Eles resistiam bravamente aos seguidores do Messias. Então Jesus se dirige a esta igreja desta forma. Quando aqueles judeus diziam: nós somos os santos e verdadeiros filhos de Abraão, portanto filhos de Deus, Jesus diz: olha, quem está falando aqui é aquele que é santo e verdadeiro. Irmãos, lá em Filadélfia também havia o culto ao imperador. Em todas aquelas cidades, as pessoas prestavam culto ao imperador. Mas isto não trazia sérios prejuízos à comunidade de cristãos ali instaladas. Porque em outras cidades onde havia uma igreja poderosa, uma igreja numerosa, os cristãos eram perseguidos porque os
as autoridades queriam exigir que eles se prostrassem, que eles prestassem culto ao imperador. E eles se recusavam, então muitos eram mortos, muitos eram presos, eram tirados das suas cidades, levados para lugares de exílio. Outros eram desprovidos dos seus bens materiais. Mas ali em Filadélfia não havia esse perigo. Embora os cidadãos de Filadélfia também prestassem culto ao imperador, mas os cristãos ali não eram incomodados por esse fato. Diferentemente daquilo que muitas vezes apresentou-se, principalmente em Éfeso, em Pérgamo, naquelas primeiras cartas. E eles não eram perseguidos, talvez por ser uma igreja pequena, uma igreja sem expressão. Ali não havia expressão intelectual, cultural ou financeira. Então era um pequeno povo esquecido lá num canto, onde as autoridades não o incomodavam pelo fato deles não prestarem culto ao imperador. Mas será que eles sofriam alguma perseguição? Sofriam sim. Eles eram incomodados, perseguidos pelos judeus que lá habitavam, que à semelhança dos crentes que moravam em Esmirna, também foram perseguidos por uma colônia de judeus, que se diziam judeus e não eram, segundo as palavras de Cristo, porque Cristo está se referindo não apenas, ou não simplesmente, ao aspecto da genética, nem deles serem descendentes de Judá, mas sim porque eles não eram verdadeiros adoradores de Deus. Então, lá em Filadélfia, havia uma comunidade de judeus, e estes perseguiam seus próprios compatriotas cristãos, aqueles que adoravam a Jesus Cristo. Os judeus, eles se consideravam os únicos donos da chave dos céus. Por isso, Jesus já de início declara como sendo santo e verdadeiro, demonstrando que não era aquela comunidade de judeus, opressores dos cristãos, os verdadeiros santos filhos de Deus, dono da chave dos céus, mas sim, ele, o Messias, ele unicamente era o santo e verdadeiro, que tinha em suas mãos a chave dos céus. Jesus, quando estava aqui ainda na terra, em vida, ele já havia se declarado que ele era verdadeiro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele declarou, dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, santo e verdadeiro são características divinas, as quais aqui são enfatizadas em contraste com a mentira e a falsidade daquela comunidade judaica de Filadélfia. Jesus está dizendo: olha, eu sim, eu tenho a chave em minhas mãos. Eu sou o santo e verdadeiro. Aqueles opressores de vocês, caluniadores, perseguidores, que se dizem únicos e verdadeiros donos da chave dos céus, são falsos, são mentirosos. Mas eu não, eu sou santo e verdadeiro. E esta carta, quem está enviando a vocês, sou eu, o santo e verdadeiro. E ele continua dizendo: ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta frase, irmãos, já foi dita lá no passado, no tempo do profeta Isaías, quando Israel estava cativo, sob a tutela, né, de outro governante. Eles não tinham liberdade, como sendo um povo independente, mas agora era uma colônia. E lá, o rei daquele império, daquele momento, nos dias do profeta Isaías, ele deu autoridade a um judeu chamado Eliaquim, filho de Ilquias, para que ele pudesse administrar a cidade de Jerusalém. E quando ele concedeu essa autoridade, o profeta Isaías diz assim, que o rei concedeu a Eliaquim a chave da cidade, ou seja, a chave, o poder, o acesso como administrador das coisas do rei lá em Jerusalém. Eliaquim estava autorizado a exercer a plena autoridade em nome do rei.
Portanto, quando Jesus diz assim, eu tenho a chave do reino, ele está dizendo, toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Eu tenho toda a autoridade, e de fato ele o tem, quando Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo nome, e que diante dele se dobrará todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é este que tem a chave de Davi, ou em outras palavras, ele tem a chave da casa de Davi, ou seja, a chave do reino messiânico. Os judeus de Filadélfia, eles afirmavam que era o verdadeiro povo de Deus e que, portanto, tinham em seu poder a chave do reino. Mas isso não era verdade. Cristo é quem tem a chave de Davi. E somente Ele tem todo o poder no céu e na terra para abrir portas e para fechar portas. Jesus tem poder absoluto para permitir o acesso ou excluir alguém do reino de Deus. Ele tem poder para isso. E é isso que ele está dizendo aos irmãos de Filadélfia. Ora, irmãos, não assusteis, não fiqueis preocupados porque vocês são um pequeno povo, porque vocês não têm importância na comunidade, porque eu, o santo e verdadeiro, eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém é capaz de abrir. Na maioria das cartas, ou praticamente em 5 das 7 cartas, Jesus faz reprimendas, ou repreensões às igrejas. Ele diz, tenho contra vocês que toleram Jezabel, tenho contra vocês que seguem a doutrina dos nicolaítas, mas a esta igreja, assim como a igreja de Esmirna, Jesus só faz elogios, ele não tem reprimendas. Olhando o texto, os irmãos acompanharam, a Suzy, diaconisa Suzy, leu o texto juntamente com a igreja, os irmãos acompanharam, e observe que não há repreensões àquela igreja. Há sim elogios. E a esta igreja, então, Jesus faz elogios àquela comunidade, a despeito da sua fragilidade social, da pouca relevância que aquela igreja tinha na cidade de Filadélfia, da sua fraqueza material, pois eles não tinham fama e importância, por exemplo, como tinha a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era grande, era importante, era famosa, as pessoas de longe a elogiavam como uma igreja viva. Mas aquele que conhece todas as coisas, conhece não apenas o exterior, mas o interior. Ele diz, tem famas de que é viva, mas está morta, quando ele diz a igreja de Sardes. Mas ao contrário, irmãos, quando Jesus se dirige à igreja de Filadélfia, que era uma igreja acanhada, pequena, sem alardes, diante da sociedade, mas Jesus diz que era uma igreja viva, de pessoas que se amavam, que proclamavam o nome do bendito Salvador. Jesus faz esse elogio à igreja que estava lá em Filadélfia. Filadélfia é o tipo da igreja ideal diante de Cristo, logicamente não diante dos homens, mas diante de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A igreja de Filadélfia conhecia a Deus, porque eles amavam uns aos outros, eles amavam a Jesus Cristo. No versículo 8 diz assim, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu disse que Filadélfia ficava localizado, às margens de um caminho, de uma estrada importante. E ali de Filadélfia era considerada a porta para o Oriente. Era o lugar onde estava aberto para que as caravanas se dirigissem a outras regiões importantes do Oriente e da Ásia Oriental daquela época. Portanto, Jesus faz sentido quando Jesus diz, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olhando, irmão, sob esse prisma, as portas estavam abertas ali em Filadélfia para a pregação do Evangelho.
porque sendo uma rota importante, por ali passava muita gente, e isso significava que eles tinham muitas oportunidades. Portas abertas representam acesso e oportunidade. Portas abertas pode ser interpretada como uma porta de oportunidades, principalmente para a pregação do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, certa feita, escrevendo aos irmãos que habitavam em Corinto, ele diz assim: porque há uma ampla porta bem aberta para eu pregar o Evangelho nesta localidade. Então, quando Jesus diz, olha, em Filadélfia eu pus uma porta, tem uma porta aberta e ninguém pode fechar, nem a perseguição das autoridades, nem a perseguição dos próprios judeus podem fechar essa porta que está aberta para a pregação do Evangelho. Ao que tudo indica, o texto aqui ressalta o fato de que, apesar da igreja ser pequena e fraca, Cristo lhe dá poder e uma grande oportunidade para difundir o Evangelho. E ali, justamente de Filadélfia, certamente muitas oportunidades tiveram, muitos irmãos que por ali congregavam, ou que por ali passaram, se dirigiram a outras localidades para testemunhar de Jesus Cristo. No versículo 8 ainda diz, olha, diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e eu sei que vocês têm pouca força, porque aqui não é fraqueza no sentido de sugerindo que fosse uma igreja que estava em pecado, não era isso. Aqui Jesus não condena esta igreja por causa de nenhum erro, mas ele diz que eles tinham pouca força, porque eles eram num número pequeno de pessoas, ou porque talvez fossem limitados em capacidade de saber humano, capacidade financeira de ter recursos. Mas Jesus mostra que quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, nós passamos e devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. E este era o grande diferencial daquela igreja. Na igreja anterior, que eu comentei há 2 sábados atrás, a igreja de Sardes era uma igreja grande, uma igreja de pessoas poderosas, uma igreja de pessoas de notório saber. Então era uma igreja que confiava no seu poder financeiro, no seu poder intelectual, e confiavam menos em Deus. Por isso Jesus diz, tens a fama de que está viva, mas vocês estão mortos. Nesta igreja, diferentemente, eles não tinham poder financeiro, não tinham riqueza, não era uma igreja de notório saber, não era uma igreja que tinha um grande número de pessoas. Então eles sabiam das suas limitações e fragilidades, e assim reconhecendo, eles se dispunham a buscar em Deus a fortaleza, o poder e a sabedoria que precisavam. Por isso que Jesus diz, tendo pouca força, os fiéis em Filadélfia, eles teriam sua vitória, não por causa da força daquela igreja, mas por causa da força de Jesus Cristo. Pois quando os homens se acham frágeis, então eles recorrem fervorosamente a Deus. O profeta Eliseu estava sozinho, só ele e seu moço, e todo cercado pelo exército de inimigos. E o seu moço diz, ai de nós vamos morrer. Olha Eliseu, olha o exército, nós somos só 2. E Eliseu ora, e o Senhor abre os olhos daquele moço, e ele enxerga que o morro está fumegando de anjos dos exércitos celestiais. É assim também a igreja de Filadélfia. Eles eram poucos, mas eles sabiam que podiam contar com o Senhor, e a vitória certamente viria da força de Jesus Cristo. Tenho posto em ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força, entretanto, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que elogio importante, maravilhoso. Diferente da igreja de Sardes, onde Jesus diz assim, eu sei que vocês acham que estão vivos, mas vocês estão mortos. Porque confiam no poder, na riqueza de vocês. A esses irmãos de Filadélfia, Jesus diz, olha, eu sei que vocês
não são importantes aqui na cidade. Eu sei que vocês não têm abastança de bens. Eu sei que vocês são frágeis. Mas mesmo sendo frágeis, guardaram a minha palavra, os meus ensinamentos, e não negaram o meu nome diante dos homens. Apesar das limitações da igreja, Filadélfia se mantinha fiel, guardando a palavra de Jesus Cristo. E Jesus veio ao mundo revelar a sua palavra para que nós pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos defendê-lo. É tão interessante, é tão importante, porque Jesus, quando em vida aqui na terra, ele diz: aquele que confessa o meu nome diante do Pai, aquele que não me nega, eu também não o negarei diante do Deus. Aquele que confessa o meu nome, não nega o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E era isso que Jesus estava dizendo àqueles irmãos. A igreja que estava em Filadélfia. Jesus está dizendo: olha, eu sei que vocês são frágeis, mas vocês, mesmo com as fragilidades, não negaram o meu nome, me confessaram diante dos homens, vocês publicaram o meu nome, mesmo diante da ameaça da perseguição, mesmo diante da ameaça dos próprios judeus, vocês não negaram o meu nome, foram fiéis em tudo. Jesus ainda continua na carta dizendo: olha, eu sei que aí tem uma sinagoga de Satanás. Esta sinagoga de Satanás, Jesus já havia mencionado que lá em Esmirna também havia uma sinagoga de Satanás. Entende-se que esta sinagoga de Satanás eram os falsos judeus, pessoas que se diziam filhos de Deus, filhos de Abraão, que adoravam a Deus, diziam adorar a Deus, mas na prática estavam distantes de Deus. Eram da mesma turma, vamos dizer assim, daqueles judeus que um dia se apresentaram diante de Jesus e disseram: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque Abraão nunca quis matar ninguém. Se fosseis filhos de Abraão, não queriam me matar. Assim também eram esses judeus, se intitulavam filhos de Deus, representantes de Deus na terra, dono da chave dos céus, a chave do reino. E Jesus chama aqueles judeus de sinagoga de Satanás. No livro de Atos, se a gente verificar bem, nós vamos ver que as primeiras perseguições aos cristãos não são provenientes propriamente dos romanos, dos gentios. As perseguições aos cristãos eram provenientes dos próprios judeus. Os próprios judeus foi quem citaram as autoridades para condenarem a Jesus Cristo. E a igreja em Filadélfia sofria também por causa desses falsos judeus. Mas Jesus diz: eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo àqueles irmãos, aquela comunidade de cristãos lá em Filadélfia: vocês são poucos, mas eu, por causa da fidelidade de vocês, eu vou fazer com que vocês sejam exaltados, não para a glória de vocês, mas para a glória de Deus Pai, para mostrar que o Deus verdadeiro está com vocês. Por isso, farei com que alguns destes judeus venham e se prostrem aos teus pés e conheçam que eu te amei, que eu amo vocês. Eu não sei ao certo, alguns dizem que alguns judeus dessa colônia de judeus, dessa sinagoga de Satanás, mas alguns acabaram reconhecendo verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus e acabaram se convertendo ao cristianismo. Não sei se é isso que diz, mas de qualquer forma, o texto está mostrando aqui que Jesus haveria de mostrar que os seus servos, aqueles que o servem, serão vitoriosos e pode reinar com eles sobre as nações. Se isso não se dá nesta vida, certamente se dará quando o Senhor nos resgatar, quando o Senhor nos exaltar para a glória de Deus. Esta honra serviria de prova do amor de Jesus para com os seus seguidores. Os falsos judeus odiavam aquela igreja, mas Jesus os amava. Eles eram amados por Deus, eram reconhecidos por Jesus Cristo. Por isso Jesus disse que ele seria
eles seriam exaltados acima dos seus inimigos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar ou para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, eles não desistiram, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Jesus está dizendo, vocês não desistiram de mim, vocês não desistiram da minha palavra, por isso eu faço uma promessa solene a vocês, eu faço uma promessa solene a esses discípulos de Filadélfia, que vocês serão guardados num período de provação que haverá de afligir o mundo. Talvez Jesus está se referindo à perseguição que começou no reinado de Domiciano naqueles dias e que causou terrível sofrimento e morte a centenas de milhares de pessoas que adoravam a Jesus Cristo, não só em Filadélfia, mas em Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, em outras regiões onde havia cristãos. Mas independente da natureza desta provação, Jesus prometeu proteção à sua igreja que estava em Filadélfia. Ele não está dizendo que eles seriam isentos do sofrimento, que eles seriam isentos da perseguição, mas eu vos guardarei na hora da perseguição que há de vir sobre todo mundo. Jesus está dizendo que aos fiéis em Filadélfia, eles estavam sob a sua proteção. Havia apenas uma coisa que eles tinham que fazer: eles precisavam conservar aquilo que tinham adquirido. No versículo 11, Jesus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está dizendo àqueles irmãos que depois de tudo quanto ele tinha feito, depois de tudo quanto eles faziam adorando ao Senhor, eles ainda tinham que permanecer fiéis até o fim. Não podiam vacilar, não podiam desistir. Jesus está dizendo que eles teriam que fazer a parte deles, continuar fazendo a parte deles, como tão bem eles vinham fazendo até então. Jesus fala, venho sem demora, porque naquele tempo, há um relato bíblico inclusive, muitos imaginavam que Jesus viria antes da morte de João, porque Jesus tinha dito lá numa conversa com Pedro na praia, já depois de ressurreto, e Jesus começa a dizer a Pedro, você vai sofrer, Pedro. Vai chegar um momento que você não vai para onde você quer, você vai para onde as pessoas te levarem. E Jesus estava dizendo a Pedro que Pedro haveria de morrer, de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. E Pedro olha um pouco atrás, vem João caminhando, e Pedro diz, Senhor, e deste o que será? E Jesus diz, Pedro, preocupe com você, se eu quero que João fique até que eu venha, que te importa a ti? E por causa dessas palavras de Jesus Cristo, divulgou-se um dito entre aquelas igrejas de que Jesus viria antes da morte de João. E agora João já era um velhinho, de quase 90 anos, estava chegando o fim da sua vida, então muitos imaginavam, não, Jesus vai vir por esses dias. Nos dias da igreja apostólica, muitos até venderam os seus bens imaginando que Jesus logo viria. Mas Jesus está dizendo àquela igreja, venho sem demora. Talvez isso até desse um alento a mais à igreja, dizendo, olha, ele vai vir mesmo antes da morte de João. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que um dia ele virá. E quando ele vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, será um dia glorioso para a igreja de Filadélfia, para os irmãos de Filadélfia, contrário ao que será para a igreja de Sardes, porque será um dia negro, um dia de densas trevas, um dia de angústia, de sofrimento, porque a igreja de Sardes estava morta, mas para os irmãos de Filadélfia seria um dia de alívio, um dia de alegria. Por isso Jesus diz, conserva o que vocês têm, porque nesse dia eu darei a vocês a recompensa. Vocês precisam tão somente permanecerem
firmes, fiéis até que eu venha. Precisam permanecer vigilantes todos os dias, porque o dia que eu vir, se eu os encontrar fiéis ao vencedor, eu farei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Que promessa maravilhosa! No ano 17, quando Filadélfia foi parcialmente destruída por um terremoto, certamente muitas colunas ruíram, caíram. É provável que algumas colunas ficaram de pé. E agora Jesus faz esta comparação dizendo: olha, sejam fiéis, permaneçam firmes, íntegros, conservem o que vocês têm, para que ninguém tome a coroa, o prêmio da vitória, porque aquele que for vencedor, eu vou fazer dele coluna no santuário do meu Deus. Seriam colunas no verdadeiro templo de Deus e jamais serão destruídas. As colunas que haviam dos templos, dos edifícios lá em Filadélfia, eram colunas de pedra, mas Jesus está dizendo aqui que fariam dos santos, dos fiéis, não colunas de pedras, mas colunas firmes e vivas em Jesus Cristo. E Jesus está dizendo não apenas dos líderes da igreja, mas Ele está dizendo de todos os vencedores e fiéis. Porque às vezes nós rotulamos os líderes como as colunas da igreja, mas Jesus está dizendo ao vencedor, não ao líder. Ao vencedor eu farei coluna no templo do Deus vivo. Os discípulos do Senhor, segundo o que Pedro escreveu, os discípulos do Senhor são ao mesmo tempo pedras vivas e sacerdotes do Deus Santo. Daí jamais sairão. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, ou seja, gozarão a comunhão eterna com Deus. É uma linguagem simbólica, não quer dizer que você vai ficar plantado lá no templo, mas simbolicamente jamais sairão da presença do Senhor. Terão a companhia e a presença do Deus para toda a eternidade. Gravarei sobre eles o nome do meu Deus. Irmãos, hoje em dia é muito comum, as pessoas se tatuarem, escreverem nomes de pessoas, frases, animais, figuras às vezes terríveis. Jesus está dizendo, não está autorizando ninguém a gravar, fazer tatuagem não. Mas Ele está dizendo assim, eu gravarei sobre eles o nome do nosso Deus. O versículo 12, vou até ler. Ele diz assim, ao vencedor, somente ao vencedor, Ele diz, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Estas são promessas de Deus. Várias descrições aqui mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse, sugerem que nós pertencemos ao Senhor. O vencedor pertence a Deus, ele faz parte do povo que é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, verso 9, diz que nós somos coluna do Deus vivo, nós somos propriedade peculiar de Deus, somos reino de sacerdotes, povo santo, nação santa. E Deus agora está prometendo, dizendo, eu gravarei. Jesus está prometendo, gravarei o nome. Ou seja, vocês pertencerão a Deus. Vocês sim serão verdadeiros filhos de Deus. Também escreveria o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da noiva de Cristo, ou da igreja que pertence somente a Jesus Cristo. Também recebe o nome de Cristo, pois Cristo confessará abertamente o nome dos seus servos. Eu disse há pouco
que Jesus disse quando estava em vida, lá em Mateus 10, verso 32, que aquele que confessa o seu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Jesus está dizendo justamente isto a estes irmãos, à igreja de Filadélfia. Olha, eu sei que vocês são fiéis, que vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome. Por isso, naquele dia, quando eu retornar na glória dos céus, com poder, com grande glória, nas nuvens dos céus, eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai. Eu vou gravar o meu nome, porque eu tenho prazer, eu me comprazo com esta igreja. Eu me sinto feliz com esta igreja, então eu quero gravar o meu nome, o nome do meu Pai, o nome da Nova Jerusalém. Isso é uma linguagem simbólica, mas Jesus está dizendo, vocês pertencem à cidade de Deus, são cidadãos dos céus. Vocês fazem parte da noiva de Cristo, vocês são parte integrante do corpo de Jesus Cristo. Irmãos, no finalzinho, Jesus conclui, como conclui com as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conforme nós falamos em outras ocasiões, cada uma dessas igrejas também tem um sentido profético e refere-se a um tempo. Eu não vou fechar aqui o tempo propriamente que essa igreja se refere. Mas há um certo consenso de que esta igreja, ou o tempo dessa igreja, começou, logicamente, após a igreja de Sardes, que terminou por ocasião da Revolução Francesa, né, em 1798, 1799. Então, por volta desse período é que começa o período profético da igreja de Filadélfia. E, olhando as características de ser uma igreja, né, o próprio nome já diz, amor fraternal, uma igreja onde havia amor, nós vamos encontrar que, lá pelo ano de 1500, antes um pouco, começaram os reformadores, e nesse período, né, do início, né, com todo aquele fervor de alguns pregadores eloquentes da época, começou um novo período na igreja. Inicialmente era um período de grande alegria, porque as pessoas começaram a descobrir a Bíblia, começaram a descobrir a palavra de Deus. Mas foi um período em que, após a morte dos reformadores, a igreja passou por um período de aparências, vivia de aparências. Porque ser protestante na época era sinal de que era alguém que tinha um diferencial em relação aos demais povos. Era alguém que se opunha à igreja que dominava na época, e cuja igreja se considerava como tendo toda a autoridade nos céus e na terra, e portanto podia mandar e desmandar como bem lhe convinha. Portanto, ser protestante nessa época da igreja de Sardes era alguém que parecia estar muito vivo. Mas, devido às brigas internas, devido a tornar-se uma igreja nacional, como a gente dizia, ou seja, cada país tinha a sua igreja, sob a tutela e a proteção das autoridades políticas da época, essa igreja foi considerada a igreja da época de Sardes. Mas agora, por ocasião da Revolução Francesa, chega um período em que começa uma renovação dentro da igreja. Então começa o período denominado a Igreja de Filadélfia. No ano de 1796, Napoleão invadiu Roma e ele prendeu o Papa Pio VI, se não me engano. Pio VI era o Papa, e Napoleão, de certa forma, entrou em guerra com o Papa, com o exército papal, porque o Papa não se limitava ao Vaticano, mas ele tinha muito poder sobre o mundo, poder político mesmo. Só que, devido à autoridade, devido à importância, enfim, fez-se um acordo de paz. Embora Napoleão tivesse invadido aquela região, seus soldados lá estavam, mas o Papa continua com o seu poder, pelo menos relativo. Mas uns 2 anos depois,
O exército do Papa se rebelou contra os exércitos de Napoleão, inclusive matando um dos seus principais generais. Então Napoleão marchou com outro exército até lá e ele prendeu o Papa. Tirou o poder do Papa, prendeu, levou para outra cidade e uns 2 anos depois, acho que nem isso, deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Algum tempo depois, não muitos meses depois, talvez uns 6 meses, esse Papa morreu. Então foi um período, né, que muitos consideram como o fim da igreja de Sardes e o começo da igreja de Filadélfia, que foi quando o Papa foi destronado de certa forma, perdeu toda aquela autoridade que ele tinha. Depois, mais uns anos, logo na sequência, ele volta, ele dado também a autoridade, mas agora ele fica mais restrito ao Vaticano, né, e a autoridade é mais restrita ao aspecto religioso. Então, todo aquele poder que até então vinha tendo, né, ele acaba sendo suprimido. Isso aconteceu em 1798. Por isso, alguns intérpretes, eu não sei bem se é isso, mas tem uma profecia que fala de 1260 anos, ou seja, tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, né, que corresponde a 1260 dias. E esses 1260 dias, em termos proféticos, refere-se a 1260 anos. Então, muitos dizem que esta profecia refere-se ao período papal, em que o Papa teve todo o domínio sobre as nações. Porque o início do papismo oficialmente começa em 538. Se nós somarmos 538 até 1798, vai dar 1260 anos, cumprindo-se essa profecia. Então ali começaria, nesse período, em 1798, um novo período, que vem a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia. Os adventistas do sétimo dia, eles entendem que esse período teria terminado por volta de 1830, quando o advento de Cristo é proclamado, porque até então as igrejas não pregavam a segunda vinda de Cristo. Pregavam a justificação pela fé, pregavam que somente a Escritura, só a Escritura e somente ela é que deveria ser a regra de fé e prática, mas não falavam da segunda vinda de Cristo. Então surge por essa época alguns pregando que Jesus viria e até estabelecem data que não se cumpriu. Mas alguns desses entendem que é nesse período então que se dá a igreja de Filadélfia, que havia muito amor, né, entre as pessoas, muita união. Não se sabe ao certo se realmente esse tempo terminou nesse período e se desde então começa a igreja de Laodiceia. Há, sim, alguns entendimentos, por isso que eu falei que não iria fechar, porque, na verdade, eu compartilho mais desse entendimento, de que talvez a igreja de Sardes tenha vindo até por volta do ano 1900 ou 1960. Por que digo isto? Porque é por volta do ano 1900, né, 1901, 1906, que nos Estados Unidos começa a chamada terceira onda do cristianismo. A terceira onda é quando começa o pentecostalismo, né? Ou seja, as igrejas pentecostais das quais nós nos enquadramos. São as igrejas que creem no batismo no Espírito Santo, no dom de línguas, no falar línguas estranhas, como foi no dia de Pentecostes. Esse movimento começou há pouco mais de 100 anos atrás, lá pelo ano 1900, 1906, por ali, é que começa nos Estados Unidos o movimento pentecostalista, né? Então alguns chegam a entender assim, não, a igreja de Filadélfia vai até esse período. Mas como nesse período do pentecostalismo também é um período que há grande fervor, grande união das igrejas, não união física, mas há uma certa comunhão entre os irmãos. E é um período que ele não se adequa muito ao que diz a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, que é a igreja seguinte. Então não poderia ser. Por isso, alguns entendem que talvez a igreja de Filadélfia, o período profético, se estenda até por volta do ano de 1960, quando começa o neopentecostalismo, né? As novas igrejas pentecostais. Por quê? Porque essas novas igrejas, agora sim,
não tem tanta preocupação com o amor, com o fervor espiritual, mas se preocupam com a riqueza, com o poder. Dizem que se você não for bem sucedido financeiramente, se você não é bem sucedido na sua vida, é porque alguma coisa está errada com você. Porque você não tem a bênção plena, completa de Deus sobre a sua vida. Por isso, eu falei que não fecharia, não fecho, mas compactuo mais com essa ideia de que talvez a igreja de Filadélfia tenha vindo até o período da igreja de Filadélfia, tenha vindo até por volta de 1960, que é quando inicia o neopentecostalismo. Até ali havia-se uma igreja fervorosa, uma igreja de pessoas que também se amavam, que tinham grande amor, embora não tivesse grandes forças, mas tinha uma porta aberta diante deles, e essa porta aberta que se deu a partir do término, do apogeu do papismo, que é lá por volta de 1798, a porta se abre então, porque agora o Evangelho foi levado de forma vigorosa e fervorosa por missionários que têm o seu nome na história, à África, à China e a outros países, e grandes igrejas originaram nesses lugares, decorrentes dessa onda de evangelismo, de missionários que se desprenderam de tudo e foram levar o Evangelho. Pessoas, como está escrito na igreja de Filadélfia, que não tinham grande expressão cultural, que não tinham grande força material, mas tinha algo que agradava em Jesus Cristo, que era o fervor espiritual, eram vida. Eram pessoas que foram muitas vezes até mortas, foram sacrificadas, mas não negaram o nome de Jesus Cristo. Na época da Revolução Francesa, tem um período em que as Bíblias são queimadas, são tiradas, Os intelectuais queriam acabar com a Bíblia, com o cristianismo, e há um período estimado em 3 anos, ou talvez 3 anos e meio, em que há uma escassez das Bíblias, porque elas são queimadas. E aí alguns entendem que cumpre a profecia das 2 testemunhas, porque depois desses 3 anos e meio, depois do término da Revolução Francesa, quando é dada toda a liberdade a quem quer servir a Deus, então o Evangelho volta com muito mais força, com muito mais vigor. Por isso também subentende como sendo ali o início da igreja de Filadélfia. Irmãos, concluindo a nossa mensagem, a nossa meditação desta manhã, se a igreja de Filadélfia fosse avaliada hoje pelo ser humano, talvez também ela não passasse pelos crivos nossos, nós, críticos de plantão. Porque a igreja de Filadélfia não era como Sardes, uma igreja bonita, grande, com bastante cântico, bastante aparência. Não, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, constituída por pessoas humildes, pobres, sem expressão social. Talvez nós diríamos, a igreja lá é uma igreja sem visão missionária, uma igreja legalista, dissociada dos costumes modernos. Era uma igreja sem vinho novo. Só que Jesus não julga a sua igreja pelo critério que nós julgamos, ele julga pelo critério diferente. Ele pode ver uma igreja pobre ou fraca como uma igreja fiel, dedicada e perseverante. Os homens olham o exterior, os homens olharam para Saul e disseram: é este que tem que reinar sobre nós. Deus olhou para Davi, o último a ser escolhido certamente. Deus também olha para a igreja, e Ele não olha o exterior, Ele olha o interior. Foi como Ele avaliou a igreja de Filadélfia. Tanto que nenhuma reclamação Jesus imputou àquela igreja. Portanto, ao invés de impressionar pessoas, nós devemos nos dedicar ao desenvolvimento do caráter que agrada a Deus, daquilo que Deus vê, que está dentro de nós, não a aparência exterior. É claro que para se manter nesse patamar, passaremos, como a igreja passou, por provações, por perseguições,
tanto por parte lá de fora, como por parte dos que estão aqui dentro mesmo. Muitas vezes, aquele que quer fazer a vontade de Deus é perseguido pelos irmãos de dentro. Nem estou falando da perseguição lá de fora, mas perseguição interna. Mas a recompensa, irmãos, é preciosa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. A quem vencer, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce da cidade, que desce do céu do meu Deus, e também eu escreverei sobre ele o meu novo nome. E o que isso significa? Significa que nós pertenceremos para sempre ao Senhor, viveremos para sempre com Ele em glória, na cidade amada, Nova Jerusalém. Para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna no santuário de Deus. A coluna é que dá o sustento ao santuário. Os fiéis cristãos podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. Os vencedores não são os fortes e poderosos deste mundo, mas aqueles que, embora fracos aqui, serão colunas no reino celestial. Os vencedores podem ter sido desprezados aqui, mas serão enaltecidos na glória do Pai. Os vencedores poderão ter sido escravizados aqui, mas reinarão com Cristo em glória. Por isso Jesus conclui e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Você pode estar perguntando, mas Apocalipse, livro completo,